Pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de VirtualBox, onde nós vamos aprender hoje a criar uma máquina virtual, ok? Então vamos dar início às nossas configurações. O que é que nós vamos fazer agora? O VirtualBox ele tem algumas atribuições peculiares com relação a criar novas máquinas virtuais, ok? Existem algumas formas diferentes, algumas formas que diferem entre si, mas que dá no mesmo resultado, tá? Nós podemos criar uma máquina virtual através do botão Novo aqui, ou clicar aqui em Máquina, no menu, e Novo. Da mesma forma, você vai ter o mesmo resultado e vai se chegar na mesma referência, tá? Vamos clicar em Novo, ele vai aparecer aqui para você, ó, a tela do assistente, tá? O Wizard. Então, ele vai mostrar para você aí o nome, o tipo, a versão, né? Esse modo aqui, existem dois modos na realidade que você tem que prestar atenção. Provavelmente o modo guiado é o que vai aparecer para você, tá? Vai aparecer aqui o nome, o tipo e a versão do sistema, beleza? Nesse caso, vamos colocar aqui, vou instalar um cliente Windows aqui, cliente Windows, cliente Win, pronto, perfeito. Sendo assim, o tipo dele vai ser o Windows, ele não é Linux, Solaris, UBSD, existem vários tipos aqui ó, que você pode estar escolhendo, tá? E se não tiver dentro dessas especificações que estão aqui no programa, você pode estar escolhendo aqui outros, beleza? Cliente Windows, a versão dele, você pode estar escolhendo qual é a versão do sistema que você vai instalar, ok, pessoal? Então, uma observação que eu vou abrir para vocês é que nós não vamos abordar a instalação do sistema operacional em si, nesse curso. Nós só vamos abordar para você até o passo em que nós cheguemos a configurar para iniciar a instalação, beleza? Só para você ficar ciente dos próximos passos. Então, a versão do sistema operacional, você pode escolher aqui, ó, se vai ser o Windows 7, 62 ou 34, Windows 8, Windows 8.1, 2012, 2010 ou qualquer outro Windows, tá? Você pode estar escolhendo aqui, inclusive servidores, ó, Vista 2008, 2013, tá aqui o 2012, né? Ok, perfeito. Eu vou colocar aqui um Windows 10, 64 bits. Eu vou dar um próximo. Esse modo aqui, Expert, o que é que acontece? No próximo, se eu clicar aqui em próximo, tá? Eu vou escolher a memória, perfeito? Se eu voltar aqui, eu clicar aqui em modo Expert, ele já vai me trazer as configurações de memória e do disco rígido. Passos estes que vão vir mais para frente se nós clicarmos ali em próximo no outro modo, no modo guiado, tá bom? Nós vamos dar continuidade aqui no modo guiado, mas se você quiser já fazer as configurações do modo Expert, fique tranquilo, fique livre, tá bom? Saiu o nome aqui do meu cliente, deixa eu voltar aqui, ó. Cliente Win. Vai ser aqui um Windows 10 64 bits, perfeito? Eu vou colocar aqui 1 GB de memória apenas. Deixa eu chegar pronto, 1 GB de memória. E o disco rígido eu vou acrescentar e criar agora, certo? Isso aqui é um modo Expert, tá? O modo guiado é da mesma forma. Vamos voltar para o modo guiado que eu vou mostrar para vocês. Cliente Windows. O Windows 10 eu vou escolher aqui, 64 bits. Vou dar um próximo aqui. Vou colocar aqui a memória de 1 GB. Dar um próximo. Agora chegou também na parte do disco rígido, certo? Aí você pode ver a diferença entre o modo guiado e o modo Expert, ok? Eu vou criar aqui um novo disco rígido virtual, tá? Criar. Ó, existem 3 opções. A primeira opção é não acrescentar um disco rígido virtual, ou seja, esse disco rígido ele não vai ser atribuído agora, você pode atribuir futuramente. Você pode criar um agora, ou você pode utilizar um disco virtual existente. Se você já tiver algum disco virtual na sua máquina e não tiver uma máquina para esse disco, você pode atribuir esse disco para essa nova máquina que você tiver. Mas só que eu não tenho nenhuma máquina, nenhum disco, então eu vou criar aqui um novo disco virtual, tá? Criar. Ele pede aqui o tipo, tá, do disco rígido, se vai ser VDI, VHD ou VMDK. Normalmente se escolhe o VDI, VirtualBox Disk Image, ok?
esse tipo de extensão, o VirtualBox ele entende numa boa. Se você tiver para importar algum disco rígido nesse sentido, você vai conseguir importar tranquilo, tá? Vou dar um próximo aqui. Agora ele pergunta, presta bem atenção nisso. Vai ser um tipo de disco dinamicamente alocado ou tamanho fixo? O dinamicamente alocado, como diz aqui, tá? Ele irá utilizar o seu espaço ou o seu disco rígido físico à medida que for sendo utilizado. Ou seja, se você escolher 20 GB de tamanho máximo, você vai instalar a máquina e ele vai crescendo à medida que você vai utilizando esse espaço, ok? Se você não utilizar, se você só utilizou 10 GB, ele só vai acrescentar um arquivo ou crescer esse arquivo até 10 GB, ok? No tamanho fixo, não. O tamanho fixo ele vai fazer um arquivo no tamanho geral selecionado, tranquilo? Vamos dar um próximo aqui. Aqui tratamos da localização e do tamanho do HD do disco virtual, certo? Ele, por padrão, ele seleciona e salva dentro do VirtualBox, né, dentro do seu usuário, tá? VirtualBox VMs, client e o nome do HD, certo? Da máquina virtual que você criou. Beleza? Que ele vai criar esse .vdi. Eu costumo tirar desse local padrão, por quê? Por questão de segurança, de backup, certo? Eu guardo tudo num cantinho só. Eu vou colocar aqui nos meus arquivos, tá? Virtual Machine, vou clicar aqui, cliente Win. Eu tenho várias outras máquinas aqui. Vou salvar, certo? Nesse lugar. O tamanho, eu vou colocar aqui 20 GB só. Ops. 20 GB. E vou criar. Uma vez que eu crio essa máquina virtual, deixa ele criar aí. Uma vez criado o seu disco rígido, a máquina volta para a configuração padrão, para a tela do gerenciamento, ok? E uma vez que a tela de gerenciamento está disponível, ele vai mostrar aqui todas as informações, ó, geral, sistema, tela, armazenamento, áudio, ok? Beleza? Uma vez feito isso, você pode agora dar início à sua máquina virtual. Mas, Elton, como eu vou configurar minha máquina virtual e quais as possibilidades que eu tenho de trabalhar com ela uma vez que eu criei ela e já está disponível para mim? Perfeito. Então, existem as configurações da máquina virtual que devem ser realizadas. Tá bom? Uma vez que você criou sua máquina virtual, atribuiu um IP, atribuiu uma memória, atribuiu um HD a ela, nós vamos agora, em detalhes, verificar todas as configurações necessárias que compõem a sua máquina virtual, ok? Não saia daí, até a próxima aula.